Olá, telespectador da TV Caravelas. Estamos aqui com mais um programa Momento Jurídico. Hoje nós vamos abordar um assunto que está em pauta em toda a mídia, que é sobre a terceirização dos serviços dentro das empresas. Estou aqui eu, Dr. Joel, Dr. Ricardo, de volta com o Momento Jurídico em mais uma temporada e vamos abordar alguns assuntos aí que pode ser do seu interesse sobre essa terceirização. É um projeto de lei que foi feito em 98 pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele foi engavetado, agora voltou em pauta, a Câmara aprovou, o Senado aprovou e agora foi sancionado pelo presidente Michel Temer. Teve algumas ressalvas, nós vamos comentar sobre isso depois, mas é um projeto de lei que vai diretamente aos trabalhadores do Brasil. Ele é ligado diretamente aos trabalhadores. Então é um assunto muito importante. Está aqui eu, doutor Ricardo, como é que está? Estamos de volta com o Momento Jurídico. É uma nova temporada, né, doutor Ricardo? A segunda temporada, né? Temporada. O que você me fala, doutor, sobre essa terceirização? O que o senhor acha? O que o doutor acha sobre isso aí? O que vai afetar nos nossos trabalhadores, na população brasileira? De início, o assunto sobre terceirização ele causa um pouco de medo, né, na sociedade em si, né? Primeiro que nós estamos, todo mundo, é latente, né, a crise que a gente vive hoje no Brasil. E quando você fala, existe, né, aquela, tipo uma máxima, que toda vez que o governo ele vai mexer em alguma lei, assim, a população em si acaba sendo prejudicada, né? Então, esse tema da terceirização não tem como a gente passar, vamos dizer assim, passar batido, sem falar os pontos que podem se modificar, né, a vida do trabalhador, né, porque vai direto no labor, né, da população em geral. Em relação às mudanças na legislação que diz respeito, né, à terceirização, nós temos que primeiro explicar, né, o que era a atividade fim da empresa, como isso vai influenciar na mudança da legislação, o que vai, sim, beneficiar o trabalhador e o que a gente, teoricamente, a gente pode falar assim, que ele vai ter um prejuízo, né, doutor? Isso. Em relação com a mudança. Isso. Esses que vão ser os temas que a gente tem que debater aqui nesse programa, né? O projeto de lei, na verdade, essa lei que foi aprovada agora, que foi sancionada, ela vai diretamente aos direitos dos trabalhadores. Ela não tira nenhum direito, mas ao mesmo tempo, a meu ver, ocultamente, ela mexerá com bastante coisa dentro da área trabalhista. Primeiramente, o terceirizado, nós sabemos que ele ganha muito menos do que o primeirizado. Sim. Então, o que é o terceirizado, o que é o primeirizado? Primeiramente, só para o pessoal que está nos vendo, uma empresa de engenharia, qual que é o seu serviço fim? Serviço de engenharia. Os seus outros serviços, que seja limpeza de escritório, manutenção em computadores, poderiam ser terceirizados normalmente até os dias atuais. Com essa nova lei, até o serviço da própria engenharia vai poder ser terceirizado. Então, por exemplo, se a gente tem uma empresa de engenharia, a gente não precisa ter formação de acordo com a lei, ela não menciona nada desse tipo, a gente não precisa ter formação técnica nenhuma nessa área e pode contratar engenheiros para fazer essa atividade fim nossa. Então, nós vamos contratar pessoas para fazer essa atividade, que é a nossa finalidade. Então, isso é terceirização. Então, o que isso acarreta? Acarreta em surgimento de várias empresas sobre vários segmentos, contratações irrestritas, a meu ver, salários mais baixos, com certeza, direitos trabalhistas mais difíceis de serem alcançados, em caso de inadimplemento. Então, a gente tem muitos exemplos, igual a gente estava conversando, tem umas empresas grandes aqui do Vale do Aço que você contrata, por exemplo, um carreteiro, é contratado um carreteiro para essa empresa. O carreteiro tem um salário de R$7 mil pela empresa, contratado pela empresa. O carreteiro que é contratado terceirizado tem um salário de R$3.200, então quer dizer, menos da metade. Então, não só em relação ao salário, em relação a várias outras coisas que eu acho que essa lei vai prejudicar o trabalhador. Mas, enfim, então isso que é o terceirizado e o primeirizado. E o ponto mais relevante para mim que a gente tem que olhar primeiramente a questão do salário. E depois a relação jurídica sobre os direitos trabalhistas. Sim. Se tiver, por exemplo, a própria lei já menciona que se você não conseguir receber da empresa terceirizada, que é a primeira que você terá que acionar, em caso de inadimplemento de direito trabalhista,
você deve entrar contra a empresa que contratou a terceirizado, a prestador de serviço. Só que nós sabemos que esse trâmite aí é totalmente longo. Primeiro você vai ter que executar a empresa terceirizada que te contratou, para depois você tentar buscar o direito em relação ao primeirizado. Isso vai ocasionar inúmeros processos que vão prolongar aí no tempo, aí, vão encher o judiciário trabalhista. Inchar ainda mais, né? Inchar ainda mais a máquina e isso é um prejuízo, porque você poderia receber da primeira execução agora, vai ter outra execução e isso vai se prolongar. Então, é um outro ponto muito ruim a meu ver, né, dessa terceirização. Sim, trocando em miúdos, né, uma empresa ela vai ser aberta, ela não vai precisar ter um profissional diretamente ligado com aquela finalidade dela. Né? Assim, vamos dizer assim, né, a grosso modo. As empresas vão ser abertas e os proprietários da empresa vão ser só um gestor daquele negócio, daquela atividade. Assim, eles podem, por exemplo, abrir uma firma. Sim, e o produto que ele oferecer, o produto que ele está vendendo, assim, ser uma coisa completamente estranha a ele. Assim, ele não ter o conhecimento técnico de tocar aquilo ali. Isso aí é um ponto importante porque na lei já menciona que se a empresa for montada para prestar um serviço desse terceirizado, ela pode, se ela tiver até 10 funcionários, o capital social inicial dela é de R$10 mil. Então, assim, são pequenas empresas que talvez não vão dar o suporte necessário para o trabalhador. Tem questão, a lei já menciona que o terceirizado será responsável pela salubridade, pelo direito trabalhista, pela gestão do trabalho, por tudo, a organização, por tudo será terceirizado. Mas entra nesse ponto que nós estamos falando, irão surgir várias empresas aí que talvez não serão capazes de prosseguir com isso aí. Poderá ter um rodízio de funcionários, sim. Aí vai atrapalhar alguns direitos trabalhistas, igual seguro-desemprego, por exemplo. Se tem um rodízio, ele não chega no tempo, claro, e não recebe seguro-desemprego. Não menciona nada se agora as empresas poderão dispensar os funcionários e contratar pelos terceirizados, não menciona isso na lei. Então pode ocasionar várias coisas aí, inchar mais ainda os processos, os números de processos trabalhistas que nós temos hoje, que não é pequeno, né? Né, doutor? É bem grande, né? Na verdade, teve vetos, né, pelo Michel Temer, pelo presidente. Foram 3 vetos? Foram 3 vetos. Na verdade, assim, o primeiro que eu achei mais importante é que no projeto original, né, no projeto, no texto original do projeto, ele menciona que os trabalhos temporários poderiam ser de até 270 dias. Então, assim, poderia chegar até 9 meses. Aí o presidente vetou e agora está... até 9 meses. E agora de 90 passou para 180. Então, os trabalhos temporários poderão ir até 180 dias. Não mais igual o projeto... e hoje é 90, né? Hoje é até 90 dias. E agora prolongou-se para 180, de acordo com essa lei de terceirização. Então, teve esse veto, que é muito importante, que, pensou, 9 meses de trabalho temporário, a pessoa perdia vários direitos trabalhistas quando findasse isso aí. Então, foi um veto, assim, até relevante. Significativo. Né? Os outros porque ia de contra a Constituição e eles não tinham mais eficácia na lei, aí ele foi vetado. Mas esse primeiro aí, para mim, foi o mais importante. Os outros 2 vetos dizem respeito... em relação à constitucionalidade, né? A constitucionalidade, e o outro que já tem uma lei que fala o contrário, então ele perdeu o objeto. Então ele saiu da lei, né? Do corpo da lei. Do corpo da lei que foi sancionado. Entendeu? Então, assim, essa terceirização eu creio que vai trazer vários prejuízos, a meu ver, né? Tem os prós também, mas tem a maioria das análises analisam pelos contras, que são muitos os pontos negativos dessa lei, que foi sancionado pelo presidente. Certo. Essa lei de terceirização, né, como a gente citou anteriormente, é uma das tentativas do governo que, segundo eles, né, para enxugar a máquina, para dar mais... Pelo menos na visão deles, que vai gerar mais empregos. Eu não enxergo dessa forma, não. Assim, como nós citamos anteriormente, o que eu enxergo realmente sem achatamento de salário, eu não sei. Nós vivemos numa área industrial, assim, no meu caso, assim, por experiência própria, eu já trabalhei na área industrial antes de trabalhar com direito, né, de ser advogado. E pela experiência que eu tenho, toda vez assim que houve uma terceirização,
não foi muito bom, não. Principalmente o trabalhador, assim, a questão do salário, a empresa terceirizada, de repente, ela não vai ter aquela capacidade técnica que a primarizada tinha. Enfim, nós temos que ver como que isso vai funcionar na prática, né? Mas, a bons olhos, eu não enxergo essa mudança, não. Eu comungo da mesma ideia, doutor. Mesmo porque, no momento de crise que nós estamos vivendo, e com essas bombas estourando aí, questão de carne fraca, questão de Petrobras, questão de várias ligações dessa Lava Jato, essas coisas aí que estão trazendo um prejuízo enorme para a economia do Brasil, que hoje em dia ninguém mais está querendo investir no Brasil. Infelizmente, o povo tá olhando, o povo de fora olha para o Brasil como um país que não compensa mais ser investido. É claro que... Não tem credibilidade. Nós estamos sem credibilidade. Agora surge, nós somos o maior exportador de carne do mundo. E agora chega uma notícia dessa aí que roda o mundo todo, vários países cancelando as exportações do Brasil. Isso vai gerar, está gerando e vai gerar muito mais ainda desemprego no Brasil, que é a empresa que contratava muito, essa empresa de frigoríficos e tal, que são muito grandes, né? Principalmente lá no centro-oeste do Brasil, ali no sul, né? Que era Mato Grosso, aquelas áreas ali que são os maiores produtores, né? de gado e de suínos. Então, nesse momento de crise, eu acho que essa alternativa de sancionar essa lei aí vai soar como um tiro no pé. Eu creio que vai aumentar. Pode ser que gere muitos empregos, pode ser. Mas pode ser também que os direitos trabalhistas sejam mitigados, pode ser que não sejam recebidos, pode ser que não tenha mais inadimplência. Certo. Então isso é um prejuízo para o trabalhador. E, consequentemente... Interessante você tocar nesse ponto que nós estamos passando agora em relação à crise, né? Não, eu iria tocar na questão da carne fraca, do setor de carne. Entendi. Então. Vamos dar um exemplo até dentro da terceirização. Tá, aí nós estamos nesse quadro que aconteceu essa operação da Polícia Federal, todo mundo sabe os desdobramentos que teve, em relação ao prejuízo que o Brasil teve, no que diz respeito assim, as exportações que minguaram e tudo mais. Você pega essa indústria, tá, essa lei foi sancionada, essa lei da terceirização. Não é uma desculpa ideal para os donos, por exemplo, de frigorífico dessa indústria, assim, para achatar o salário do pessoal, vir e falar assim, olha, é o seguinte, nós estamos num momento de crise, ou a gente demite ou a gente diminui o salário de todo mundo. Terceiriza. Não seria uma desculpa ideal? Seria uma desculpa ideal, sim. A gente não tem assim, como falar certamente que isso aí que vai acontecer, mas olhando para esse ponto de vista, é uma possibilidade muito grande. Não porque seria ideal para a empresa. Vai chegar e falar, os donos frigoríficos precisam ir a falar assim, ó, o seguinte, o nosso quadro atual é esse. Agora eu posso terceirizar. Posso contratar empresas. Posso contratar outras empresas. E eu vou achatar o salário de todo mundo, ou mando todo mundo embora, outra empresa terceiriza e vai terceirizar vocês. E contrato com salário menor, o qual eu estava oferecendo. Esse é o perigo da terceirização, que muitas vezes as pessoas não estão enxergando. Falta detalhes, na verdade o que eu acho é que falta detalhes na lei. Por exemplo, a lei não menciona nada que, por exemplo, tem um grupo que é dono de uma empresa grande, um frigorífico gigante. Esse grupo, ele pode, um dos seus membros, montar uma empresa terceirizada e depois prestar serviço para o próprio grupo. Isso não tem na lei. Ela não menciona nada disso. Então, vamos combinar. A gente achata o salário, eu vou te pagar tanto. Não, então eu não quero, então eu vou demitir. Aí a pessoa vai ficar desempregada e a empresa do próprio dono da empresa, que é outra, ele monta uma outra terceirizada, contrata com o mesmo salário que ele tinha oferecido para terceirizar na sua própria empresa. Imagine isso acontecendo. Que causa que não vai ser para os direitos trabalhistas. Diminuição dos salários. Então, a crise eu acho que só vai aumentar com isso aí. Não, e não é querendo ser pessimista, não, mas o que vai acontecer é isso mesmo. Eu também concordo. Não tem essa de achar que isso não vai acontecer. Não, que, provavelmente é isso que vai acontecer. Mano. Porque é óbvio, imagina, a gente tem um lucro razoável aqui e eu posso aumentá-lo fazendo uma jogada dessa. Quem não faria? Qualquer um faria. Com certeza. E se tem brecha na lei, ele não está fora da lei, não está fora da legalidade, então ele pode fazer. Então olha o prejuízo que vai causar. Então essa lei aí,
ela veio agora com essa maquiagem aí de ser uma solução para enxugar máquina, para isso, aquilo, só que na verdade vai tirar os direitos trabalhistas mesmo, vai prejudicar muito a população. Então, assim, nós estamos. Eu tô até abismado com o atual governo, não que sendo partidário nem nada, eu estou abismado com os projetos de lei que estão sendo votados. Praticamente, vamos falar aqui, o fim da aposentadoria. Sim. O fim da aposentadoria. Não vem me falar que essa conversinha, que não sei o quê, eles têm um tanto de argumentos para essa votação dessa reforma previdenciária. Na verdade, essa reforma está maquiada, vai acabar com a Previdência. Quem vai contribuir com a Previdência sabendo que não vai se aposentar nunca? Ninguém mais vai contribuir. O profissional liberal não vai mais contribuir com a Previdência. Os únicos que vão contribuir são as empresas que são obrigadas, por lei, a contribuir. Sim. Agora, o funcionalismo liberal, o funcionário liberal, não vai contribuir mais, não. Nunca mais vai contribuir. Então, o que vai acontecer? Vai começar a surgir várias empresas de previdência privada, que é a alternativa que nós temos. Não tem como a gente chegar na velhice e não ter nenhuma fonte de renda. Vai ter uma fonte de renda. Então, assim, esses projetos, está sendo um atrás do outro, né, doutor? Tem a da reforma previdenciária, agora sancionada a terceirização. Então, nós estamos caminhando para onde? Para o caos, né? É interessante, doutor, você tocar nesse assunto, porque dias passados aí nós estamos fazendo uma conta, né? Se você vai contribuir, é aquela porcentagem que você contribui, né? Então, você depositando durante tantos anos, com rendimento médio, e você acaba... É o argumento perfeito também da Previdência. Se você vai colocar na ponta do lápis, se a pessoa vira e fala assim, não, mas para mim vai ser mais viável eu passar com a Previdência privada. Porque... não tem como você não pensar nisso, porque esse governo está sendo pelo menos um pouco maldoso, está na cara aqui no Rio, até que é para findar, né, com os direitos, né, do trabalhador, né, infelizmente, né. Agora tem essa ação do TSE que vai agora julgar a chapa Dilma Temer, se vai caçar ou não a candidatura. Se caçar, nós vamos ter novas eleições indiretas, se for caçada agora a chapa. E eu não... Outra coisa que eu não vejo com bons olhos, porque no momento que nós estamos, o ano que vem tem eleição, daqui 2 anos, né? Eleição? Não, 2018 temos eleição novamente. Então deixa ele acabar. É o mesmo problema que tinha quando foi tirar a Dilma. Deixa acabar e depois viemos com propostas novas. E o nosso eleição indireta, aquele plenário ali da Câmara de Deputados, o pessoal estourando foguete não, aquilo ali foi um show de horrores, né? Nossa. Imagina agora, pela minha mãe, pelo meu filho, pelo isso, pelo aquilo. Que vai escolher o presidente para um provável mandato tampão, né? Que a gente. Que é como a nomenclatura, né? Que a gente usa, né? Para acabar com o restante de tempo aí que falta. Então, assim, eu estou vendo com muita. Eu estou perplexo, receio, né, na verdade, com esse tanto de projetos aí que estão vindo diretamente com a população, que vai mexer diretamente com a vida do povo brasileiro. Está sendo votado aí um atrás do outro. Essa terceirização que nós estamos comentando agora vai mexer direto com a vida dos trabalhadores. Ou a reforma da Previdência vai mexer direto com a vida dos trabalhadores. E quem que gera o país? São os trabalhadores. Então, o governo tinha que pensar em estratégias alternativas, que é possível, para melhorar para os trabalhadores, que são eles que contribuem com o crescimento do país, não piorar a vida deles. Sim. Não vai. Agora pode ser terceirizado, se o salário vai diminuir, você não vai aposentar. Quem está vendo isso de fora, como que vê? Como que analisa? Você não vai poder se aposentar e seu salário vai diminuir. É complicado demais. E seus direitos trabalhistas vão ser mais difíceis. Sim, sim. Então é uma... E não vamos deixar claro também que nós somos apartidários. Ninguém aqui defende um partido ou outro, se você virar e falar nas críticas que nós estamos fazendo do atual governo, né? Mas, como diz, a esperança é o último que morre. Eu espero, doutora que espera, eu acho que todos os brasileiros, que as coisas melhorem, né? Agora, ficar na mão de cosplay do Drácula, que é o nosso presidente hoje, é muito complicado, né? Até a figura dele, para minha pessoa, isso eu estou falando de mim mesmo, assim, não aspira confiança, não. Você olha para o senhor, né, nosso ilustríssimo presidente Michel Temer, e
Não sei, não sei mesmo o que nos espera aí. Então, assim, a gente está aqui com o programa Momento Jurídico para a gente expressar a nossa opinião e dar alguns esclarecimentos para a população. Então, creio eu que a gente conseguiu, pelo menos, sanar algumas dúvidas, né, de quem está nos assistindo, mas a nossa opinião também foi dada e creio que seja assim, para a população analisar, para ver os prós e os contras dessa terceirização, mas eu creio que tem mais contas mesmo. Com certeza. Então a gente vamos fechar aqui o programa dizendo que a esperança é a última que morre. Então vamos tentar aí com oração, né? Com oração. E pensamentos positivos para ver se o governo começa a criar alternativas melhores para a população e não só para beneficiar os que já têm, que é o que está acontecendo. Então, e, doutor, assim, é sempre bom a gente lembrar, né, assim, que se isso está acontecendo aí, porque quem colocou essas leis, quem está fazendo essas leis, quem decide tudo, foram pessoas que a gente colocou lá em cima. Ano que vem já está aí batendo na porta aí. Pensar em quem vota. Pensar em quem vota. E escolher bem, né? Escolher bem, porque esse caos que está no Brasil hoje, nós somos responsáveis também. Isso. Não adianta só apontar dedo, não. Entendeu? Então é isso aí. Chegamos ao fim do programa Momento Jurídico. Aguardo você semana que vem, todas as terças-feiras, às 10 horas da noite, o programa Momento Jurídico. Nós estamos muito satisfeitos, né, doutor? A gente está de volta aí com novidades. Agora nós temos um sistema de rodízio, nós temos mais 2 doutores aqui, o doutor Gessi e o doutor Vitor, que vão participar com a gente, sim, em outras oportunidades. E qualquer dúvida, entre em contato, né, com a TV Caravelas para um esclarecimento, um agradecimento. Sobre o tema que a gente mencionou, ou sobre outros temas. Outros temas que vocês, de repente, o telespectador gostaria que a gente colocasse em pauta. Alguma sugestão também para o programa, né? Isso. Então a gente fica muito grato de estar voltando agora. E é isso. Obrigado pela audiência. Até mais. Estamos de volta.